Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. É com muita alegria que eu vos cumprimento nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porção diária deste dia tem como título Avivamento nos Estados Unidos. Será baseado na leitura bíblica do Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 24 e o versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Creio eu que todos vocês têm ouvido o que está acontecendo na América, onde há um grande mover do Espírito Santo de Deus em uma universidade. E o que muitos a têm chamado de avivamento, mas exatamente nisto é que eu quero chamar a tua atenção neste dia. Não estou eu aqui para criticar de forma alguma o que está acontecendo naquele lugar. Muito pelo contrário. Oxalá se eu estivesse inserido naquele contexto. Mas há um detalhe que eu quero observar com você, em que muitos têm chamado aquele mover do Espírito de avivamento. Mas um mover do Espírito Santo, ele só pode ser chamado de avivamento quando nós vemos ali todas as marcas, características de um verdadeiro avivamento. Se não estiver todas essas características, nós não podemos chamar de avivamento. Todo avivamento gera um movimento, mas nem todo movimento ele é um avivamento. Por quê? Porque o avivamento ele só se caracteriza, avivamento é exatamente após o movimento do Espírito Santo, é após o agir do Senhor. E isso ainda não aconteceu naquele lugar. Aquela universidade está tomada pela presença do Senhor, está tomada de pessoas, o culto ainda continua acontecendo ininterruptamente pelo 12º, terceiro dia, e nós só poderemos estar chamando de avivamento é exatamente quando o movimento naquele lugar parar. Ou ele continua, mas as marcas, as evidências começam a aparecer. Um grande teólogo e respeitado na nação, pastor reformado, ele disse que nós, como pentecostais, teremos dificuldade de chamar aquilo que está acontecendo de avivamento, porque ali não está acontecendo o falar em línguas, como ele disse. Muito pelo contrário, eu acredito que é um movimento do Espírito Santo, que é a presença real do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Porém, eu só vou poder chamar de avivamento quando todas as evidências de um avivamento ela estiver estampada. O que é um avivamento? Quais são as reais marcas de um avivamento? As reais marcas e evidências de um avivamento é marcado por oração, que está lá, não é verdade? É marcada por louvor e gratidão, que também está lá. É marcado por arrependimento, por confissão de pecados, que há evidências de que isso também está acontecendo. Outra marca de um verdadeiro avivamento é a comunhão entre os irmãos, que também está evidente ali. É quando as pessoas estão dispostas a perdoar, a amar. Também, uma outra marca importante de um avivamento é quando as pessoas estão dispostas a obedecer a palavra de Deus. E também, uma outra marca, uma outra evidência de um verdadeiro avivamento é quando essas pessoas que passam pelo mover do Espírito, elas estão dispostas para o autossacrifício, para a obediência do ID do Senhor. E uma outra evidência de um verdadeiro avivamento, que é exatamente o que vai fechar com chave de ouro do que aquilo que acontece hoje nos Estados Unidos é um verdadeiro avivamento, é quando esses passarem a estarem dispostos à evangelização e
missões. Quando eles forem, quando de um determinado lugar isso expandir para fora. É o que Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Porque a partir do momento em que do alto vocês sejam revestidos, vocês estão liberados, comissionados a irem até os confins da terra. É para isso que vocês foram chamados. Agora, se nós observarmos o que aconteceu exatamente no mesmo lugar, há 53 anos atrás, na mesma universidade, em 1970, um mover do Espírito acontece aos mesmos moldes que está acontecendo em nossos dias. Mas qual foi o resultado? O resultado é que quando o culto naquela universidade parou após 180 horas, foram formadas 2.000 equipes de jovens missionários que se espalharam por todo os Estados Unidos, pregando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, de igreja em igrejas, de universidade em universidades. E milhares de vidas se converteram. Um movimento extraordinário aconteceu na Rua Azusa, há mais de 100 anos atrás. E as evidências daquele avivamento perduram até hoje, porque de lá missionários espalharam pelo mundo, inclusive pelo Brasil, aonde nasce a Igreja Assembleia de Deus. São marcas que evidenciam um verdadeiro avivamento. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, o que está acontecendo até o presente momento é um agir do Senhor. Agora, se isso vai se converter em um avivamento, isso vai depender de quem está vivendo esta real experiência com o Senhor. Até mesmo o Pentecoste não seria um avivamento se posteriormente os apóstolos não teriam obedecido ao ide do Senhor, não teria pessoas se arrependido dos seus pecados. Até mesmo ali não seria caracterizado como um avivamento. E aproveitando o ensejo, eu digo para você: e você, já viveu um avivamento? Eu já vivi um avivamento em minha vida. O dia em que eu tive a minha experiência com o Espírito Santo de Deus. Pois essas evidências, elas ficaram em mim, que são carregadas por todos sempre. A minha vida mudou de uma vez por toda. Eu posso ver alguns dizer que esteve com o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, mas as suas vidas não mudam. Continuam da mesma forma. Suas contas, todas enroladas, falam mal um dos outros, em contendas, em dissensões, lares destruídos, porque avivamento, batismo com o Espírito Santo, não é apenas uma experiência, não é apenas falar em mistério em outras línguas uma vez, é muito mais do que isso, é a evidência do Espírito Santo de Deus dentro de mim, dia após dia. Isto sim é estar imergido, mergulhado no Espírito Santo. E como uma pessoa que vive uma vida toda enrolada, uma vida toda complicada, espiritualmente dizendo, dizer que um dia foi batizada no Espírito Santo? Não, de forma alguma. Que as evidências do Espírito Santo de Deus possa te acompanhar numa vida de oração, numa vida de dedicação ao Senhor, numa vida de adoração e louvor ao nome do Senhor e a obediência ao ide do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus que um dia você recebeu não te impulsiona a você pregar, a você anunciar, a você perdoar, a você amar, você nunca conheceu o Espírito Santo de Deus. Busque essas evidências e o nome do Senhor será glorificado em sua vida e através da sua vida. Eu quero orar por você e com você neste momento. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a te conhecer, nos ajuda a viver para ti, nos ajuda a viver um verdadeiro avivamento em nossas vidas, que famílias sejam avivadas, que igrejas sejam avivadas, Senhor, que a nossa nação seja avivada, Senhor, e como a oração do teu servo Abacuque, eu faço neste dia, aviva, ó Senhor, aviva a tua obra, este é o meu clamor neste dia, acende a chama nos corações e que possamos te servir com alegria. Em o nome de Jesus oramos e te agradecemos. Deus te abençoe e que você venha ter uma ótima semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.